Ela possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Itaboraí, em Psicologia pelas Faculdades Integradas Maria Tereza. Eu estudei na Escola Maria Tereza, que era uma escola, né, e era faculdade. Exatamente. Atualmente é servidora concursada da Secretaria Municipal de Nova Friburgo, no cargo de orientadora educacional da Escola Rui Barbosa, e também no cargo de psicopedagoga do município de Bom Jardim. É mestre em diversidade e inclusão, com foco na pesquisa especificamente na área das altas habilidades, né? A gente trocava muito nessa época, gostosa. Então ela vai vir aqui para falar, para trocar um pouquinho com a gente, encerrar esse dia de tanta construção importante. Raquel. Bom, gente, obrigada, Amanda. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Assim. Se ela quiser. Não vou explanar aqui a minha vida. Eu posso passar, tá bom. Menos uma coisa. Mas, assim, a minha história aqui foi um retorno de idade, né? Quem sabe da história, a minha história hoje é hilária, né? E aí eu, assim, entendi depois que eu tive que voltar. Então, é uma alegria imensa estar falando com os meus pais, inclusive, né? Enfim, eu estou em casa e é muito bom estar aqui com vocês e a gente poder trocar algumas ideias em relação às habilidades. Que veio a minha vida em 2016, olhando o edital de mestrado. Eu com tanto tempo de educação, e eu falei, caramba, altas habilidades, educação especial, como é que é isso? E aí eu fui ver como eles são invisibilizados, do quanto eles são negligenciados, né? E essa é uma história que vem se acumulando há muito tempo, assim, há mais de meio século, né, com a publicação do relatório de Bernard, que foi um relatório publicado pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar dos Estados Unidos, na qual eles elencam a definição de altas habilidades e como deveriam ser entendidos, né? Então, assim, parece que a gente está sempre atrasado. Ontem eu estava conversando com os colegas do Bom Jardim, e aí eles falaram, os dois psicólogos, mas altas habilidades é uma coisa nova. Eu falei, então, nova. Entrou aqui no Brasil em 29, com a chegada da Antpoff, né? Quando ela vai para Minas Gerais, e lá ela começa a trabalhar com as crianças com dificuldade de aprendizagem, e ela identifica nesse grupo, um grupo com uma capacidade de aprendizagem acima, né? Bem acima da média, e ela cunha um termo, né, excepcional, né? Inclusive está na primeira IDB, 4.024/61, que esse público ele é definido como excepcionais. Tanto os deficientes intelectuais hoje, né, como os altas habilidades, superdotação hoje. Mas naquela época eram excepcionais. Em 71, eles são chamados de superdotados. E em 96, né, a lei que rege o nosso campo, né, eles passaram a chamar altas habilidades ou superdotação. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho dessa questão dos aspectos socioemocionais que vem sendo mais assim, vistos ultimamente, porque as pesquisas ainda se centram muito no âmbito cognitivo. A questão do QI é uma coisa muito em voga, né? Faz parte, tá? Não é uma coisa que dá pra gente destituir, né? É algo que faz parte, mas não é o protagonista, é mais um ator nesse cenário da altas habilidades. Então, vamos lá. Por favor, Luinha. E aí, gente, a gente tem um fenômeno multidimensional, tá? No qual a gente verifica a capacidade da aprendizagem, acima da média, criatividade, os aspectos cognitivos, socioafetivos, personalidade e motivação. Mas essa história não foi bem assim no início, né? Assim, vou passar um recorte histórico, que não é uma linha histórica, mas eu trago aqui alguns teóricos, né, alguns pesquisadores, e a gente vê que como no início era visto, tá? Esse início eu dato mais ou menos de 21, com a pesquisa do Terman, por favor, que foi a primeira pesquisa longitudinal com esse público, tá? De altas habilidades, e a pesquisa mais longeva que ainda se tem notícias. Essa pesquisa começou em 21,
com o título Estudo Genético dos Gênios, e ele selecionou, ele e a equipe dele, né, os alunos das escolas americanas com o QI a partir de 135, tá? O Terman, ele tem uma importância muito grande para essa área, porque foi ele que padronizou o teste de QI, que foi inventado, não sei se é essa palavra, né, criado, elaborado, por Binet, lá em 1905, na França, para identificar as crianças que precisavam de um apoio. Então, no início, não era para identificar as crianças mais capazes, sim as crianças que precisavam de um apoio educacional mais específico. Terman leva para os Estados Unidos, a primeira versão é 2016, e aí ele começa essa pesquisa em 1921, para identificar esses alunos. Por quê? Porque na época tinha uma visão de que os superdotados eram pessoas, crianças frágeis, emocionalmente desajustados, eram mais tendenciosos aos estudos e mais afetos ao isolamento. E ele dizia que não, ele não concordava com isso, pelo contrário, achava que eles poderiam ser muito mais bem-sucedidos e sadios do que a média da população. Foi selecionado, então, no início não foi todos os participantes, mas a pesquisa contou com 1.522 participantes e ele acompanhou essas pessoas até em 56, quando ele morre. E mesmo assim, a pesquisa ela continuou, né, outros psicólogos assumiram, porque esse grupo mandava periodicamente respostas dos questionários que eram enviados para eles, né, sobre a vida deles, enfim. E aí ele concluiu, em 56, que eles eram mais capazes, que eles tinham mais condições de ter uma vida melhor sucedida, tanto financeiramente como pessoalmente, em relação aos pares não superdotados, tá? Claro que tem muitas questões em relação à Terman, enfim, mas a gente não pode deixar louvar o pioneirismo dele em relação a essa área. E aí, por favor, nessa mesma época, mais ou menos, a gente está datando, tá, gente? Primeira parte do século XX. Eu estou falando em 1921, e agora tem a Leta Hollingworth. Como o Francis também eu tenho uma dificuldade aí na pronúncia do inglês, né? Apesar dela não ter conhecido o Terman, né? Eles sabiam da existência um do outro e a pesquisa do interesse de ambos. A Leta, ela se interessou pelos indivíduos com uma capacidade bem acima de 135, tá? É só uma adendo. Aqui no Brasil, os nossos testes, né, principalmente assim, o VAIS, o VISC, que é teste de inteligência, o topo da nota é 160, tá? Então, quando a gente fala, alguns instrumentos, vários instrumentos, eles têm uma gradação diferente. Bom, então, nessa época aí, claro que ainda tinha outra gradação, então os testes eles vinham avançando, tá? Então, só parênteses. E aí, voltando para a Leta, ela se interessa por esses indivíduos com um QI acima de 150, acima de 170, 180. E nesse grupo específico, ela viu que tinha uma fragilidade, uma sensibilidade emocional maior, tá? E aí, ela advoga a favor, né, de tanto o atendimento educacional especializado, diferenciado, como também o apoio emocional. Eu acho interessante destacar o que ela viu, né, essa sensibilidade aumentada de perceber o entorno, dessa percepção do entorno e também dos seus sentimentos e sentimentos, né, dos outros, tá? E outra coisa, outro legado interessante que Leta deixou foi dizer que tanto as meninas como os meninos têm a mesma capacidade intelectual. Nessa época, a mulher não era só submissa, era subjugada em relação ao homem, né? Não podia assumir cargos importantes, né, nas universidades, tinha que ter autorização dos seus maridos. Então, a Leta é uma pioneira nesse campo também, uma mulher que se envolveu com a área, né, e pôde avançar nesse sentido. E aí a gente vai ver que essa aqui é a primeira metade do século XX. Aí, avançando um pouquinho, a gente vai chegar em 60 com a Erika Landau, uma psicóloga israelense. Ela tem uma história de vida muito interessante. Ela
sobreviveu ao Holocausto, ela esteve no campo de concentração, é uma história bem bacana, a biografia dela. E ela vai para Israel em 47, lá se forma em psicologia e começa a atender as pessoas. E ela também identifica num grupo de crianças com dificuldade de aprendizagem e também em adultos uma questão que saltava aos olhos dela. Primeiro que as crianças com altas habilidades ali, que eram ditas com dificuldade de aprendizagem, muitas invadiam das escolas ou eram repetentes. Em relação aos adultos, ela também identificou que muitas frustrações eram resultados de conflitos na infância por não terem o seu potencial identificado. Ela fala que é a subutilização de talentos. E uma coisa que foi falada aqui hoje, né, amanhã, acho que a gente até falou de um famoso bandido aí, né? Sim. E a edição que ela chama atenção, isso se senta, tá, gente? Ali, ó. Ela fala que o meio, ele é muito importante na revelação de potencial. Para que um potencial seja revelado, esse meio tem que dar tanta liberdade como a segurança. Caso contrário, a pessoa, né, pode desistir e seus dons serem canalizados para fins destrutivos. Então a gente tem muita história, né, interessante assim. Eu estou aqui pensando, eu falo com vocês e venho aqui pensando em outras coisas, né? Se foi semana retrasada, no Fantástico, né, essa é uma reportagem de um humorista famoso, e ele fala que ele descobriu que ele era altas habilidades, né, dentro de uma clínica psiquiátrica. Ele se interna justamente para tratar a questão da dependência das drogas, né? E aí a gente pensa o quantos superdotados, né, estão aí à deriva por não ter sido identificados, reconhecidos, né? Como esse potencial, ele acaba sendo não um fator de proteção, mas sim um fator grande de frustração. É isso que acho interessante pensar, sabe? Porque, em princípio, a gente vai ver aqui que as pesquisas mostram que altas habilidades, quando eu falo altas habilidades, eu estou falando sinonimamente superdotação, tá, gente? Então, eu falo um e o outro com a legislação que permite. O quanto que pode ser um fator de proteção, mas, caso não seja oportunizado a esse potencial expandir, ele pode ser um fator de frustração, e que com certeza vai abalar a saúde mental da pessoa, né, causando danos não só para ela, mas também para o meio onde ela vive. Bom, vamos lá? E aí a gente tem uma psicóloga brasileira, ela foi a professora da Cristina Arelu, né? Ela falou hoje da Maria Helena Novaes, Mirra, né? E é interessante que ela também, né, se interessou pela área de educação. Ela tem um livro emblemático, um livro que inclusive eu ganhei, a Solange me deu há muito tempo atrás, Psicologia Escolar, da Maria Helena Novaes. É um livro já assim, antigo, mas é uma obra capital. E ela também tem um livro que é o Desenvolvimento do Superdotado, tá? A Novaes. E aí, ela se interessando pelo ambiente escolar, ela vai e se aproxima também desses alunos com superdotação. E ela vê neles ali algumas... algumas características, né? A questão da pronta resposta, da independência da ação, da fluência ideativa, da originalidade, da flexibilidade do pensamento. Enfim, está escrito ali, né? Só que, por outro lado, caso essas pessoas, né, que têm essas características não sejam reconhecidas, atendidas, pode ocorrer o quê? O tédio, reações agressivas, apatia, estados de indiferença. Eu tenho uma colega que eu até falei com ela que eu ia falar dela hoje, que ela é psicóloga do Conselho Tutelar. E ela fala pra mim assim, eu tenho certeza que eu já atendi uns 5 superdotados que se evadiram da escola ou que arranjaram conflitos na escola. Isso é muito interessante porque, assim, gente, hoje eu estou no chão da escola. Foi, assim, fantástico essa minha volta. Né? E eu estar na escola, né? E eu vendo o quanto que a dinâmica escolar é intensa e tensa. Então, não dá pra gente colocar tudo no colo da escola, porque é muita coisa.
coisa para a gente atender e entender. Tá? Então, de uma certa forma, quando eu escuto assim, a escola tem que fazer, a escola tem que viver, eu falo, caramba, gente, a escola é um caldeirão de questões que a gente tem que responder, né? A gente tem que estar com a pronta resposta, inclusive. Então, a gente precisa muito desse apoio das equipes, né? Uma orientação muito voltada para esse atendimento, que tem que ser uma criação coletiva. Porque deixar só a cargo do professor e da escola é um peso muito grande, né? E assim, eu posso falar de forma muito tranquila, porque eu fiquei 24 anos na Secretaria de Educação e hoje estou há 2 anos e meio na escola. E assim, com muita gratidão, né, pelo TCE. Estou vivendo essa experiência e que é uma experiência muito enriquecedora, tá? E eu posso testemunhar isso e dar esse depoimento, né? Deixar só que a escola, o professor, né, dê conta disso, não é uma coisa hoje que dá para eu falar, sabe? A gente precisa muito desse apoio, muito dessa orientação, mas que também cobrar só das equipes também pesa o outro lado, né? Fica essa balança, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esses encontros, que a gente possa construir uma resposta educativa coletiva para essa questão que está diante de nós, tá? Se colocar na escola, a balança vai tender para esse lado. Se colocar nas equipes também, só nas equipes, tende para esse lado. Então a gente precisa sabe, interação, né? dessa coisa coletiva, desse fazer coletivo, desse entender coletivo para a gente sair desse imbróglio. A gente precisa atender essas crianças, a gente precisa identificar essas crianças. E isso, gente, não é para agora, é para ontem. Altas habilidades não é uma novidade, né? Ela já está aqui no nosso meio há quase 100 anos. Eu dato 29 por conta da chegada da Helena Tchoff no nosso território. Tá? Antes dela também teve outras iniciativas exitosas, acho que foi em Pernambuco. Foi, se não me engano, em 22, né? Foi até um psiquiatra que começou a fazer essa dedicação nas escolas do Recife. Mas sempre são ações que iniciam e se interrompem, né? É uma linha, parece tênue e muito frágil, que vai se ardendo e parece que a gente está começando de novo. Eu falo, não, isso já vem há muito tempo. Só que volte e meia, sabe, vai interrompendo. Até porque, como foi a Delu que falou de manhã, a Cristiane Delu, como tem maior visibilidade no censo em relação às deficiências e TEA, é claro que as atenções dos gestores são voltadas para esse público, eu entendo. Mas a gente tem a outra ponta, que é a usabilidade. Eu lembro quando eu trabalhei na PAI, trabalhei um tempo lá, nessa lanche, e aí eu via que os irmãos das crianças com deficiências que eram atendidas sempre ficavam em segundo plano. E muitos aconteciam de desenvolver transtornos de conduta por conta disso, sabe? Porque fica meio esquecido, dá conta. O deficiente, ele tinha todos os olhares, né? Da família, dos técnicos, né? Ao passo que o irmão, que não tinha aquela deficiência, ficava desatendido, como se ele não precisasse de atendimento. E aí eu trago isso para as habilidades e falo assim, nossa, é como se fossem os irmãos, né? Das crianças fora da PAI. Então a gente precisa ver, porque são crianças negligenciadas. Vamos lá? E aí a gente então tem algumas características aqui, tá? Emocionais, que são observadas nesse perfil. Ali aparece 51, que a Delu falou hoje de manhã. Facilmente encontrado na internet, tá? Ainda está aguardando homologação, mas é um documento muito rico, muito interessante. Ali eles colocam o perfil, né, da superdotação escolar, como a gente está vendo aqui, e do perfil da criativa produtiva. Então, a gente tem uma coisa muito interessante, que é essa coisa do perfeccionismo. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que isso, gente, é em geral, não quer dizer que todos terão isso. Isso não é uma coisa ipsiliter, né? Como se fosse um check-in, uma lista, sabe, necessária para ser identificado, né? É algo que você percebe, algo que você não, desculpa, é algo que os pesquisadores, os estudiosos da área observaram ao longo do tempo nessa clientela, tá? Uns têm uma frequência maior, outros têm uma frequência menor, mas em geral ocorre o que a gente está vendo ali.
né? Necessidade de saber sempre mais, estabelecer metas irrealísticas, altas para si mesmo, por conta do perfeccionismo. Tem paixão para aprender, apresenta grande intensidade emocional, como a gente vê sobre essa habilidade daqui a pouco. Demonstra perseverança nas atividades motivadoras, apresenta sofrimento por não atingir suas metas, né? Então, assim, isso, gente, é em geral, tá? Uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas é um público que, em geral, apresenta essas características. Bom, e aí no parecer 51, ele também traz essa da criativa produtiva, que eu achei fantástico. Os autores, né, do parecer, trazer essas duas diferenças, tá? Porque nós temos aquele que tem altas habilidades acadêmicas e temos aquele da criativa produtiva, né? E aí a gente fala assim, mas a escola não vê e tal, né? Mas, gente, a escola, ela precisa responder o currículo, ela precisa responder o SAEB, ela precisa responder a várias questões que se impõem no cotidiano dela. Então, desenvolver essa atitude aí, dar oportunidade para a criatividade acontecer, é possível? Mas a gente tem que ter essa construção dialógica, né? Para a gente poder, assim, porque a escola, quando eu falo escola, eu estou na escola, tá? Quando chega alguma coisa, a gente fala assim, caramba, é mais uma coisa? A gente já tem tanta coisa para fazer, é mais uma coisa? Então, pensar que não vai ser mais uma coisa, mas vai ser uma coisa, né, que vai estar ali, subtendida. A gente não precisa montar outra coisa, mas oportunizar isso, sabe? A gente vê essas características aqui nos nossos alunos. Por exemplo, quem tem uma imaginação vívida, a gente consegue perceber isso na sala de aula. Isso a gente pode fazer, perceber na escola. Né? A questão ali da frequentemente, aquela questão ali de frequentemente questionar a autoridade, né? Mas aí não é uma coisa simplesmente por questionar para confrontar, é para entender. Tem uma diferença aí muito tênue em relação aos transtornos e essas capacidades, e essas características, tá? Não é aquele aluno que vai simplesmente confrontar com aquela atitude, sabe, agressiva, confrontativa. Mas é uma atitude que é para entender o porquê não daquela regra. E ele vai argumentar de maneira lógica, de maneira consistente. Não é de maneira agressiva que ataca. Não é uma questão de, eu não quero porque não quero, não quero saber. Bom, então, aqui, outra coisa, senso de justiça muito aguçado. Isso a gente vê praticamente, né, em muitos, né? Eu não gosto muito, apesar de acabar sempre caindo nessa questão aí da generalização, né? A gente acaba, às vezes, tropeçando nela, né? Mas eu tento, não me corrigir, não é isso, mas eu tento a não cair, né? A tentar não cair nessa generalização. Então, quando eu falo senso de justiça, é a maioria, não todos, tá? Que a gente pode dizer, todo mundo é assim? Todas as habilidades assim? Em geral mas não quer dizer que todos serão assim. Então, essas características, gente, elas estão todas elencadas no parecer, tá? Essa questão da frustração, essa coisa dos sentimentos, né, intensos, isso também é muito claro. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eu não vou ficar lendo, porque vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Vocês podem ler. Em geral, a gente vê essas crianças. Então, para chamar a atenção que não é somente nas questões escolares e QI que a gente pode, não é identificar, é reconhecer. A gente pode reconhecer esses traços que não necessariamente precisam de uma testagem de QI. Na escola, a gente pode ver isso, principalmente em relação à aprendizagem. Gente, a aprendizagem do ser humano é algo fantástico, porque nós não temos instinto. Instinto é um padrão de comportamento específico de uma determinada espécie. O ser humano, ele é cultural. A gente nasce, eu não sei se eu posso chamar isso de instinto, mas o único instinto que nós temos é o instinto de aprender. A gente aprende a ser humano, aprende a ser ser humano. A gente nasce sem nenhum equipamento para saber como ser humano. A gente é ser humano em relação com o outro. E o que é isso? É aprendizagem.
aprendizagem. Então, a gente, e tá na escola, a gente tem essa oportunidade ímpar de ver esses processos de aprendizagem. Tanto academicamente, como em relação à criatividade, como na questão emocional, né, de como essa pessoa se apresenta. Bom, vamos lá, caminhando. Aí a gente tem essa, eu chamo de fichinha. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz pensando na questão da identificação, né, e da avaliação. Gosto de avaliar, tá? Eu avalio há muito tempo e eu estou numa rede que eu posso avaliar, isso para mim não é um peso, aí também eu não vou estar rotulando criança. Eu acho que avaliação psicopedagógica ou avaliação psicológica ou a psicopedagógica é uma forma de responder à família ou à escola, tá? E eu vejo que o diagnóstico também não é um rótulo. Eu vejo o diagnóstico como falar algo da pessoa para ela e dela e para os outros também, tá? Às vezes a gente precisa de alguém que fale pra gente o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente não consegue iluminar. Eu acho que o diagnóstico ele pode trazer luz, não só, né, para quem vai nos atender, no caso, né, a escola, o clínico, mas para a própria pessoa. Então eu gosto, inclusive, quando eu faço devolutivas, de falar com a criança. É muito importante incluir a criança nas devolutivas. Bom, e aí, gente, nessa ficha aqui, eu não inventei a roda, eu peguei o que está na literatura e que são documentos que estão disponíveis na internet, documentos inclusive do MEC, tá? São documentos oficiais, e só fiz aqui a separação ali da questão da aprendizagem, criatividade, motivação e algumas características socioemocionais que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o que a gente vê quando eu faço o levantamento da fichinha? Peraí, faltando. Quando eu fiz o mestrado, eu fiz isso para mim porque eu achei que ia ser interessante, né? Para criar mais um instrumento de triagem. Eu falei, poxa, como uma educadora, né? Como alguém que está na educação há muitos anos, o que eu vejo, professor? Às vezes a gente dá uma lista que tem muitos itens, né? E aí a pessoa fala, é longo. Eu falava, é longo para responder. Então eu queria alguma coisa que fosse primeiro para mim. Só que eu acabei editando a minha dissertação em um livro. Tem uma colega que ela fez doutorado e ela usou essa fichinha. Ela usou essa fichinha na Secretaria Municipal de Niterói, uma outra de Itaboraí, e eu usei, tá, uso em Bom Jardim e usei em Friburgo quando eu estava na equipe. E aí eu vi uma resposta interessante. Essa minha colega, inclusive, ela falou isso para mim, né, e acabou explanando isso numa palestra que nós fizemos. E aí o livrinho acabou, né, o pessoal comprou e tal, né. E aí eu falei assim, poxa, então deve ser uma coisa interessante. Estou trabalhando, quer dizer, terminei a segunda edição, eu revisei, ampliei, e nessa segunda edição eu fiz uma métrica, então eu quantifiquei o instrumento, porque é uma coisa muito necessária para a gente, alguma coisa assim mais objetiva, para não cair naquela coisa subjetiva. Indica, eu acho, né? Eu acho que a quantificação, ela traz um diálogo entre a sua subjetividade e a objetividade da realidade que você está observando. Eu acho muito importante, diante disso, eu resolvi quantificar a fichinha, sabe? E tenho usado e ela não tem me decepcionado, não, tá? Claro que não é um instrumento infalível, né? Tem muitas coisas que eu fico olhando assim, tem que ver algumas coisas, enfim, né? Porque assim, não vai captar as crianças com aquelas dificuldades, aqueles comportamentos disruptivos, não vai, né? Vai captar, assim, aqueles alunos melhores, né? Então, aqueles alunos que ainda não apresentam aquela configuração, aquela constelação de comportamentos, né, adequados para a escola, vai acabar passando, porque essa aqui é uma peneira meio grossa, né? Aí eu fico pensando, tem que criar alguma coisa mais específica. Mas, enfim, a fichinha está funcionando, vai estar na segunda edição do livro, espero que até o final do ano esteja publicado, tá? E a gente pode estar contribuindo de alguma maneira para esse campo, por favor? E aí, assim, o que eu elenquei aqui nas características socioemocionais? Demonstra perfeccionismo, esse perfeccionismo aí, gente, porque o que acontece? Eu falo que tem uma diferença entre excelência e perfeccionismo.
a gente precisa incentivá-los a buscar a excelência para poder superar o perfeccionismo. No perfeccionismo, nada se faz. No perfeccionismo, nunca está pronto, porque nunca está bom, nunca vai ser terminado. Mas a excelência, sim. Olha, isso aqui está excelente. Legal. Ok. Está excelente. Você pode melhorar mais, você pode trabalhar mais, mas está excelente, está pronto. Não quer dizer que está finito, mas está pronto, né? E aí mostra alto nível de energia que pode ser representado por intensa movimentação, tanto corporal como na fala. Aí a gente pode, né, pensar no TDAH. Pode TDAH junto com as habilidades? Pode. Mas uma das características das altas habilidades que, assim, da questão psicomotora, pode ser essa. Não necessariamente articulado ou uma dupla condição com o TDAH, tá? Então, essa diferença, isso é muito interessante, porque o professor precisa não estar sozinho. Ter alguém que possa também ajudar ele nessa avaliação para ter esse balizamento. É um transtorno, realmente? Aí a gente precisa procurar um clínico. Ou é uma característica que apresenta, em geral, esse público. E aí nós temos, possui dificuldade em aceitar críticas, demonstra alta competitividade, e às vezes às vezes não, gente. A competitividade, ela pode estar voltada com a pessoa mesma, tá? Então, quando você compete com o outro, ainda é meio complicado, digamos assim. Mas quando você compete com si mesmo, você cai no perfeccionismo. Porque não tem competidor pior do que nós mesmos, né? Bom, e aí nós temos tendência a dirigir as atividades em grupo, demonstra tendência a questionar regras, demonstra preocupações éticas. Todos são assim? Não, mas em geral apresentam uma ou outra dessas características, tá? Pode passar. E aí nós temos o que? Assincronia. Acho que vocês já ouviram falar, né? Então, no Brasil, a gente traduziu dissincronia como assincronia. A assincronia foi uma manifestação nesse público observado por psicólogos, esse é ótimo, né? Jean Charles Terracier tem uma publicação muito interessante, e assim, tem uma colega lá no mestrado que ela estuda o Terracier, foi no mestrado e agora no doutorado, é muito interessante a pesquisa dela, e aqui no Brasil foi traduzida por assincronia. A sincronia é esse descompasso entre um desenvolvimento e o outro, tá? A criança, ela, com 8 anos, pode estar pensando em equação lá do terceiro grau, né? Mas motoramente não consegue amarrar os próprios cadastros dos tênis, tá? Ou pode fazer birras relacionadas à criança com 4 anos. Então, essa assincronia ou dissincronia, ela é muito observada nesse público. Vamos lá? E a gente vai ver como vai ficar em sala de aula. A gente pode ver isso aí. Olha, uma dissincronia ou uma sincronia entre o intelectual e a idade cronológica, tá? Aí, a diferença entre idade mental e cronológica, um exemplo. Como eu falei antes, uma criança de 8 anos pode estar com raciocínio equivalente de um adolescente de 14 anos, mas pode sentir não compreendida pelos seus pares e busca de conversas mais complexas. Então, assim, é uma criança que é uma criança, está gostando de brincar e tudo mais, mas ela, muitas vezes, busca as pessoas mais velhas porque não tem uma interação intelectual. Ela vai buscar os adultos ou pessoas mais velhas para discutir temas que, em geral, as crianças de 8 anos não se preocupam. Mas ela só vai fazer isso na vida? Não vai fazer isso só na vida, né? Ela vai brincar, ela vai pra praia, como a Fernanda falou hoje de manhã, né? Vai cavar buracos na areia, enfim, vai brincar de boneca ou de pique, sei lá, de carrinho, né? E aí a gente tem a assincronia cognitiva e psicomotora. Avanço intelectual, mas habilidades motoras de nível típico ou atrasados. O aluno escreve textos elaborados, mas com caligrafia irregular ou lentidão para escrever. Isso a gente vê também alunos com uma dificuldade muito grande na caligrafia, tá? E aí a frustração das tarefas que exigem o quê? Coordenação motora. Aí tem o quê? Baixa performance.
E aí ele tem uma crítica muito grande. Poxa, mas você não é bom nisso? Como que você não é bom nisso aqui, que é tão fácil de fazer? E aí a gente vai para a cognitiva, emocional e afetiva. Maturidade intelectual não acompanha a maturidade emocional. Olha, ele entende conceitos filosóficos, né? Mas reage de maneira impulsiva ou frustrante diante de um não, diante de um limite, tá? Tem uma dificuldade de autorregulação. Vamos lá? E aí a gente tem também a área de talento vezes o desempenho escolar. A criança ela é excelente, né, numa área curricular, por exemplo, como a leitura e a escrita, mas não é boa em matemática. E acho isso bem bacana trazer, porque a matemática ainda é a grande protagonista do universo da altas habilidades. E a gente esquece de escritores, de poetas e poetisas que estão na nossa escola, porque a gente acaba sempre sendo capturado pelo estereótipo do aluno que é bom em matemática, né, do raciocínio lógico. E foi como a Cristina falou de manhã, a Cristina Belu disse, né? Para fazer uma redação você tem que ter raciocínio lógico. O raciocínio lógico não é só o matemático que usa. O raciocínio lógico, inclusive, ela falou do Romário, que ficava lá longe, né, esperando a bola chegar, mas estava lá avaliando os movimentos, a velocidade, para fazer o ataque. E muitas vezes ele tinha sucesso nisso, que era o gol. E aí, bom, é isso que acontece, ó. Risco de subaproveitamento, porque não é reconhecida, não é vista essa área, tá? E a gente tem escolar potencial, né? Que a gente vê muitas vezes aluno que tem um potencial assim bom, mas que seu desempenho não é legal. Tem isso também, tá? Já chegou na escola um menino com QI quase 130, acho que 127, 128, uma coisa assim. Mas ele tinha uma dificuldade motora, uma dificuldade de grafia muito grande. E em relação ao raciocínio matemático, ele conseguia dar as respostas, mas não conseguia mostrar como chegou a esse resultado. E aí isso foi difícil, porque, mas ele, com esse QI, é tido como superdotado, mas ele é péssimo aluno. Isso a gente, às vezes, encontra na escola e esse aluno precisa de atendimento educacional especializado. Tá? E o social tem dificuldade intensa com as crianças da mesma área. Né? Isso também é muito complicado, porque acaba avançando em níveis de maturidades que acaba deixando de aproveitar aquele tempo. Né? E aí vira um pequeno adulto, ele não quer brincar com as crianças, fica naquele isolamento, né? Porque acha as crianças chatas da mesma idade. Essa criança precisa de atendimento? Sim, precisa. Precisa sim, porque essa criança é uma fase muito rápida da nossa vida, né? Que precisa ser vivenciada e aproveitada, né? Vamos lá? E aí, gente, a gente tem o Dabrowski. Aí que a gente vai entrar na sobreexcitabilidade. O Dabrowski foi um psiquiatra polonês. Ele trabalhou com muitas pessoas do pós-guerra e identificou níveis de nervosismo muito acentuado em algumas pessoas, né? Uma energia psíquica aumentada. Nesse grupo, ele identificou também sujeitos com altas habilidades, principalmente os criativos. Ele desenvolveu uma teoria, a teoria chamada Teoria Desintegrativa Positiva, que concebe o desenvolvimento da personalidade em níveis hierárquicos, indo do mais baixo, que é o nível 1, que é a integração primária, até o 5, que é o nível 2, que é o nível de secundário, de integração secundária, tá? Então, no nível 1, nós temos uma personalidade extremamente egocêntrica, egoísta, uma personalidade que é incapaz de refletir sobre as suas próprias questões e as questões que o rodeiam. Então, são pessoas que têm dificuldade em lidar com algumas adversidades que acontecem na sua vida, né? São pessoas que sempre culpam o outro, né? Que culpam sempre o externo, né? Não traz para si uma reflexão da sua vida, tá?
é um nível muito duro, muito fechado de interação com o outro e também de si mesmo, tá? Esses níveis, esse escalonamento da personalidade, segundo a Brodski, ele não se dá de modo cronológico. Ele observou em crianças, inclusive muito jovens, um nível de desenvolvimento ético muito amplo para a sua idade cronológica, tá? E outra coisa que é interessante, que ele fala que as crises, os conflitos, elas podem ser propulsores de evolução da personalidade. Então, ele traz uma certa positividade para os conflitos. Os conflitos podem fazer a gente avançar na maturidade emocional, ética, na nossa integração da personalidade. E nessa teoria, né, que é muito, assim, hoje, eu estou falando aqui que a gente está chegando aqui no Brasil com mais intensidade, isso tem que, vamos datar em torno de uns 15 anos, 18 anos, que está chegando com mais visibilidade. Ele traz também outro conceito, que é o conceito da sobreexcitabilidade. Ele percebeu essas manifestações, que ele elencou 5 manifestações de sobreexcitabilidade, que é um nível de energia psíquica aumentada nesses indivíduos, como eu falei anteriormente, principalmente os criativos, tá? Que se manifestam através da sobreestabilidade psicomotora, sensorial, intelectual, imaginativa e emocional. Vamos ver um pouquinho certo disso? E aí ele descreveu o seguinte, que na psicomotora há uma energia motora mais efervescente, tá? São pessoas mais agitadas, impossíveis, mais falantes, né? Dificuldade de ficarem paradas. Aí a gente, isso que eu falo, essa sintonia fina entre o que é uma característica, tá, da altas habilidades para dotação para um transtorno, a gente tem que fazer um diagnóstico, digamos, coletivo, tá? Porque é uma sintonia fina. Pode ser um transtorno ou uma manifestação dessa condição. Sensorial, olha, apresenta intensas reações derivadas do sentido, olfato. Eu fico imaginando uma pessoa que é chefe de cozinha. Olha, com certeza essa pessoa tem que ter uma sobreestabilidade sensorial para gostos, texturas, formas, cores. A gente tem a imaginativa, tem capacidade de fantasiar, pensamentos criativos, maior facilidade para criações poéticas. Quem falou da criança de 5 anos hoje de manhã? Você? Pois é. Tá vendo ele aí? Que bom. Tá vendo, gente? A gente não vê. É um caleidoscópio. Não dá para você botar só uma lente, que é a lente do QI, né? Que é a lente intelectual. Tem aí uma multiplicidade nesse fenômeno, né? Nessa condição. E aí a gente tem o intelectual, que é a curiosidade aguçada, o pensamento analítico, né? Esse pensamento que é mais de dependência, essas reflexões filosóficas, né? Eu estava atendendo um menino, e aí eu comecei a ver que ele chegou para avaliação com uma suspeita de TEA. E ele tem um atraso de linguagem, não, mentira, atraso não, ele tem uma alteração de linguagem. E aí, eu falei, a gente começou a avaliar e tal, né? A psicóloga também chegou comigo, a gente começou a ver. E eu comecei a avaliar ele. E ele começou a trabalhar com o teste de uma maneira que nenhuma criança tinha trabalhado então. Eu falei, tem alguma coisa aí. Ele começou a analisar o teste. E ele ia, eu falei, ele está analisando, que coisa interessante. Ele não estava fazendo de modo aleatório ou mais rápido, ou simplesmente fazendo aquela atividade. E aí algumas que ele não conseguia responder, ele dizia assim para mim, posso voltar? Eu vou marcar, posso voltar? Passar para outra e voltar aqui? Eu falei, pode. Então, uma capacidade analítica impressionante. Aí eu pedi a psicóloga, ela fez um teste, né, cognitivo, um teste intelectual, não cognitivo, teste intelectual, que aí dei 137. Eu falei, eu estava desconfiada, porque eu há muito tempo avalio criança e eu nunca vi uma criança, responder esse teste dessa maneira, tão analítica quanto ele. Tá? Bom, e a gente tem então a emocional. Essa emocional aí, gente, entra nessa questão do senso de justiça, de coletividade, né? São crianças que têm já essa empatia. São crianças que têm, assim,
iniciativas de fazer, por exemplo, um projeto para ajudar crianças que estão sofrendo de frio em Friburgo, por exemplo. São crianças que, inclusive, bem pequenas, ficam preocupadas com a questão da morte, né? Se perde algum parente ou escuta falar sobre a morte, são crianças apegadas. Tem uma questão muito calorosa com o outro, né? E tem essa questão da justiça, de defender o colega muitas vezes quando vê que tem uma injustiça, sabe? A gente vê muito nos líderes, nos bons líderes, ou até, não vou falar bons líderes não, porque um líder, ele acaba sempre cativando o seu público, né, gente? Então, essa questão da liderança aí, a gente vê muito essa sobriedade emocional, tá? Você pode nem gostar daquela pessoa que você não considera um líder, mas ele tem um público, ele conseguiu cativar através dessa questão emocional. Vamos lá? E aí a gente tem o quê? Na sala de aula, como que essa sobrestabilidade pode se manifestar na sala de aula? O psicomotor fala muito, está sempre meio inquieto e tal, também adora responder as perguntas, né? O primeiro a responder. Aí a professora vem e fala assim, olha, João, fica agora um instantinho quieto, né? João, agora sua vez não, vamos segurar um pouquinho, né? Porque ele não para de responder, ele não para de interagir, né? Então a gente tem que fazer um manejo assim, bem delicado, né? Para não desanimar o João das interações, mas também para regular essa participação dele que pode minar a participação dos outros. Nós temos sensorial, né? Às vezes a coisa do barulho, das luzes, pode ser um TEA, tá vendo? Olha, aqui na escola não come arroz, só come macarrão. Isso é seletividade alimentar. Isso tipo de diretor. Não, e a mãe fala, ele não gosta de arroz, é só isso, gente, né? Então, essas questões de barulho, às vezes tem uma questão assim com barulho. Não tem. Não, é só porque tem sim alguma questão que pode ser uma sobreestabilidade sensorial, tá? E aí a gente tem intelectual, né? Tá questionando sempre, tudo quer saber, quer perguntar, né? Ele deu o exemplo do menino, né? Que ele falou, eu tô no 3, eu tô no maternal Aí ela explica, ela faz toda uma explanação dos romanos, né? Aí ela, pelas tantas, a mãe responde, a mãe manda uma mensagem às 11 horas da noite, dizendo que ele fez uma pesquisa para entender essa questão, né? Ele não fica assim satisfeito com a explicação dela, ele vai pesquisar sobre isso. A gente tem a imaginativa, a capacidade de criar e fantasiar histórias, né? E a gente tem muito talento na escola que não é só matemático, tá? Não é só ciências. A gente tem o emocional, né? Como a gente falou antes, né? Aquele sensível às emoções alheias, reflexivo, né? Às vezes na sala de aula faz alguma coisa inadequada, chama atenção, pode ficar até meio contrariado, mas depois repensa e vem pedir desculpa. Tá? Bom, vamos lá? E aí, terminando, enfim, a gente... eu trouxe aqui um artigo, esse artigo ele é novo, tá? É um artigo de 25. Foi feita uma pesquisa, essa em São Paulo, um grupo de crianças, 37 crianças, né? E alguns foi separado, acho que foram 15 com altas habilidades e 12 não, tá? E o que eles fizeram? Eles aplicaram testes nessas crianças, né, nos dois grupos de controle, grupo de pesquisa experimental. E lá, o que os psicólogos identificaram? No grupo de superdotados. Maior predominância de altas medidas em responsividade, respeito, empatia, regulação emocional. Mas elas trazem um dado que essas crianças estavam em atendimento educacional especializado. Então, essa resposta pode ter sido produzida, inclusive, por esse atendimento. E eles terminam, eles concluem, fazem as considerações finais do artigo, inclusive orientando novas pesquisas, né, sobre essa temática, né, de grupos de altas habilidades que não tiveram atendimento educacional especializado e daqueles que tiveram, para verificar realmente essa diferença, essa influência que o atendimento pode ter nessa autorregulação, tá?
além de autorregulação, é de expressão dessa característica que está nesse grupo. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, olha quanta coisa bacana que a gente tem que pesquisar nesse campo. Há um campo fértil de pesquisa da autousabilidade, porque a gente precisa avançar nisso. Avançar em pesquisas, estudos, porque eles continuam há quase 100 anos aqui, né, sendo negligenciados, e a gente começando e parando, como eu vi com os colegas. Meus colegas falam, é uma coisa nova. Eu falei, não é novo, né? Mas por conta dessas iniciativas que vão, né, e voltam, né, e além de serem tímidas, esse público continua sendo invisibilizado, não atendido, negligenciado, né, e deixado em segundo plano, igualzinho os irmãos lá das crianças que eu atendia na PAI. Bom, aí saiu o livro, primeira edição, um livrinho que eu gostei muito da capa, achei essa capa muito emblemática. Algumas pessoas não gostaram, outras, mas eu gostei, né? A minha orientadora, Lúcia Lema, uma pessoa que eu sou muito grata, foi minha orientadora no mestrado, uma pessoa até hoje muito assim próxima, e enfim, tem sido muito legal esse trabalho, desde 2016, um trabalho bem rico, bem interessante, e assim, eu queria seduzir todos vocês também para a área, né? E para ver essas crianças existem. Eu penso que não são muitas, mas não são raras, e elas estão aí. Precisamos ser vistas, atendidas, né? E a gente acaba desperdiçando um potencial muito grande na escola pública. Na escola particular, eles até têm, digamos, entre aspas, né, um certo apoio da família, uma questão social, né, de oportunização de experiências, né, e tal. Mas a escola pública precisa muito dessa iniciativa, né? Assim, as nossas crianças são, assim, sejam elas pobres, ricas, negras, brancas, né? São altas habilidades. Em qualquer etnia, em qualquer classe social, a gente encontra essa manifestação desse alto potencial. Aí, terminando agora, sou eu, e aí eu quero a fala da Érica Landau, que eu gosto muito. Ela tem um livro que chama-se A Coragem de Ser Superdotado, tá? Se não quiser prejudicar o desenvolvimento da atitude criativa e da atualização dos potenciais, a sociedade deve estimular o indivíduo sob uma atmosfera de liberdade e segurança, pois é indispensável coragem para ser criativo e talentoso. Tá? Então, assim, muito obrigada pela escuta de vocês, espero ter contribuído por alguma coisa. Eu sou aqui da rede, tenho muita satisfação de estar junto com vocês, né? Entendi porque eu tive que voltar. E me emociono muito estar com vocês aqui hoje. É um prazer ter essa oportunidade de falar, estar junto com as colegas, as pessoas que falaram antes de mim, assim, fantásticas falas. E estar nesse coletivo aqui, eu fico assim, muito emocionada, né? E com muito prazer eu encerro. Um beijo grande no coração de vocês. E é isso, gente.